nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da segunda-feira, da quinta semana do tempo comum. E seguimos hoje, mais uma vez, com algo da história do tempo do rei Salomão. O livro dos reis nos diz: naqueles dias, Salomão convocou junto de si em Jerusalém todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus farais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Vemos hoje a Arca da Aliança que chega ao templo construído por Salomão. Recordemos, o Senhor disse a Davi que ele não construiria a casa ao Senhor. O Senhor lhe construiria uma casa, que seria a sua descendência. Mas também que não construiria o templo. Por quê? Por conta dos muitos pecados, das muitas mortes, do sangue que continha as mãos de Davi. Mas quem construiria o mesmo templo seria seu filho Salomão. Davi, no entanto, não deixou de preparar tudo para a construção. A madeira, o ouro, as pedras preciosas, todo o necessário Davi preparou. Salomão somente pegou o que o seu pai tinha preparado, acrescentou talvez algo no seu reinado, e assim construiu o templo do Senhor. O Senhor deixou de estar em uma tenda para agora habitar em um templo. O local mais belo construído até então, segundo os escritores daquele tempo. Mas o que
tudo isso tem a ver com nossa vida, o que isso tem a dizer para nós. Tenhamos em conta. Nós somos o templo onde habita Deus, nos diz São Paulo. E por causa disso, também nós devemos de ser esta morada do Senhor, esta habitação para Ele, onde Ele possa, por assim dizer, encontrar o local para estar conosco, como no Éden, caminhava e falava com o homem face a face, com Adão e Eva face a face. Assim o Senhor quer falar face a face conosco. Não que vamos ver seu rosto, sua face, mas falar ao íntimo, de coração a coração. Mas para isso também nós necessitamos construir o templo do Senhor, que somos nós. Nós não somos o templo perfeito, não somos o templo santo, por definição, porque bem sabemos o quanto somos frágeis na nossa humanidade, o quanto não vivemos aquilo que o Senhor nos pede, nos ensina. Por isso, há muito que trabalharmos em nós. Mas o quanto temos feito que o nosso coração, o nosso íntimo, seja uma digna morada para o Senhor. Vejamos ainda outros aspectos. Os sacerdotes carregam a arca e a tenda da reunião, que era onde estava a arca anteriormente, com tudo que estava ali, todos os objetos sagrados. E enquanto estão carregando a arca, se oferecem inúmeros sacrifícios, que não se dava nem para calcular os sacrifícios que foram feitos. Ora, aqui há mais uma indicação para nós. Recordemos, o sacerdócio, o batismo dos fiéis, é diferente do sacerdócio do sacramento da ordem. São duas coisas distintas. Mas cada um de nós somos chamados a ofertar também o sacrifício, a oblação de nossa vida ao Senhor. Não é que vamos sacrificar animais, isso daí não faz parte da nossa fé. Jesus não nos pediu, não nos ensinou, porque o seu sacrifício valeu por todo e qualquer sacrifício. Somente, poderíamos dizer, aqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem ao verdadeiro Deus, ainda fazem certos sacrifícios, tentando que Deus se prostre à sua vontade. Ora, nós não fazemos isso para que Deus se prostre à nossa vontade. O sacrifício aqui é aquilo que diz também Davi no Salmo 50, um coração contrito, uma vida transformada, o sacrifício de abandonar certos aspectos de nossa intelectualidade, de nossa capacidade racional, humana, para vivermos aquilo que o sobrenatural nos propõe, aquilo que Deus nos indica. São tantos os sacrifícios. Abandonar o meu eu, aquilo que eu coloquei acima de Deus. Abandonar tudo isso. Sacrificar, às vezes, até aquilo que eu gostaria de ser para ser quem Deus quer que eu seja. Somente assim podemos preparar o caminho para que a arca, para que a presença de Deus habite em nós. Basta olharmos os santos e veremos que assim também fizeram em suas vidas. Sigamos ainda outros aspectos do texto. Dentro da arca só havia as duas tábuas de pedra. Recordemos, outro texto nos diz que havia as duas tábuas de pedra, um pouco do maná e também cajado de Arão. Estavam contidas dentro da arca. Então, tenhamos em conta, ao entrar no templo, são as tábuas que levam esta presença de Deus junto com o maná e junto com o cajado de Arão. O cajado de Moisés. Mas o que isso tem a ver conosco? Tenhamos o aspecto do que significam estas coisas. Para que Deus realmente possa habitar dentro de nós, como a nuvem entrou no templo, é necessário que nos coloquemos debaixo de sua lei. Meu jugo é suave, meu peso é leve, disse Jesus. Nós devemos de viver os ensinamentos do Senhor com todo o coração, com toda a alma,
com toda entrega, não porque eu sou obrigado, mas porque eu sei que aquele que me ensina me ama e não vai me ensinar algo de ruim, mas sim o caminho da verdadeira felicidade. Em conta ainda o cajado de Arão, ou seja, o apoio na palavra de Deus, o sustento, a força em Deus que eu tenho, e o maná, a Eucaristia. Eu sou o verdadeiro pão descido do céu, disse Jesus. A Eucaristia, que não deve de ser somente a Eucaristia de forma, como dizer, da forma física que recebemos, mas a comunhão íntima e espiritual que deve de ser feita. E para isso é necessário a intimidade com Deus e uma busca de santidade. Muitos comungam na missa, mas poucos realizam a verdadeira comunhão com Cristo, a comunhão espiritual, porque não preparam seus corações. E às vezes, talvez até nós, não preparamos, dia ou outro, em certa situação ou outra, o nosso coração de verdade para vivermos a comunhão, a intimidade profunda com Jesus. Nós temos vivido esta comunhão, vivendo a palavra de Deus, nos apoiando nele mais do que em nós mesmos, em nossas forças e em tudo que temos à nossa volta, e vivido esta comunhão, passando dos sentidos à comunhão espiritual, sobrenatural. Ora, tenhamos em conta, até 1800, início dos 1900, a comunhão era dedicada uma vez por semana somente aos domingos, como muitos hoje só vão aos domingos, alguns uma vez por mês. Tendo em conta isso, as pessoas, aliás, os santos destes tempos, que comungavam tão espessamente porque algumas vezes não tinham a possibilidade, quando não eram sacerdotes, de comungar diariamente, viviam diariamente esta comunhão profunda com o Senhor. Mas e nós? Assim temos feito. Vemos então que os sacerdotes entram no santuário, ao colocarem a arca, uma nuvem. Se diz que uma nuvem escura encheu o templo. Por que escura aqui? Não é que seja escura. O texto não fala aqui escura, mas outro texto nos diz que sim, era escura. Recordando primeiramente a presença de Deus com o povo de Israel no deserto ao sair do Egito. De dia era uma nuvem escura, à noite era uma nuvem clara, uma luz grandiosa que se colocava entre os hebreus e os egípcios. Aqui então demonstra mais uma vez a união, a verdadeira presença de Deus uma vez mais no meio do povo. Mas não só isso. Tenhamos em conta o porquê. Porque nós não conseguimos enxergar plenamente o Senhor. E muitas vezes nos é obscuro os seus caminhos. Não porque ele seja obscuro. Não porque é escuro aquilo que o Senhor nos ensina. Não, não. É porque nós ainda não entramos na dimensão do seu amor, da sua graça, a ponto de enxergarmos claramente o que ele tem a nos dizer. O que ele quer nos falar. E por isso não enxergamos claramente a sua presença. E assim o Senhor habitou, uma vez mais, no meio de seu povo, agora no templo erguido por Salomão. Mas em nós, podemos dizer que o Senhor está habitando, que somos morada do Senhor, não por nossos méritos, mas por pura graça. Porque caminhando com Ele, como ontem meditávamos bem no Evangelho, nós, vivendo sua palavra, e assim, por isso nos tornamos morada dele, e somos luz para o mundo, luz para os homens, não por nossos merecimentos ou para que tenhamos orgulho, mas sim porque a presença de Deus em nós assim o faz. O Salmo nos diz: subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso. E continua mais adiante: subi vós com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos, e os vossos sacerdotes de justiça, por causa de Davi, o vosso servo,
não afasteis do vosso ungido a vossa face. Então, o Senhor é chamado a subir ao seu lugar santo, ao lugar de seu repouso. E assim, se vistam de alegria os vossos santos e os sacerdotes de santidade. Podemos dizer que nos alegramos em ser morada do Senhor porque nos colocamos em viver plenamente o que Ele nos ensina. E por fim, o Evangelho, onde São Marcos nos diz: naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos Jesus, que é imediatamente reconhecido. Muitos procuram Jesus como uma criança necessitada de algo de seu pai, de sua mãe. E levam doentes, Jesus não recusa tocar ninguém, realiza sua obra a todos. Ora, e por que não realiza na minha vida? Recordemos o que meditamos ontem com a leitura. Não é que o Senhor não realiza. O Senhor realiza o necessário. Ele escreve certo, por linhas certas, nós que enxergamos torto. Ele sempre faz tudo por linhas certas. Nós não compreendemos. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas o Senhor, quando realiza as suas coisas, faz melhor do que nós pensamos, melhor do que nós mereceríamos. Porém, é necessária a nossa confiança no Senhor. Ele vai realizar, se nós temos confiança, mas da forma que nós necessitamos e não da forma que nós queremos. E segue ainda o texto dizendo que queriam tocar ao menos a barra de sua veste. E aqui nos recorda daquela mulher hemorroísa que há poucos dias ouvimos, que tocou e ficou curada. Vemos que não foi um caso isolado. Muitos outros fizeram o mesmo. Tocaram com fé e ficavam curados. Ora, recordemos, se nós pensarmos não somente na barra, mas em certo momento outro evangelista nos diz que queriam tocar a orla do seu manto. Quer dizer o quê? Justamente aquela borla que tem no manto de oração que os judeus utilizavam normalmente e que ainda hoje utilizam no momento de oração, mas que naquele tempo utilizavam com frequência, queriam tocar ali. Então, se era utilizado para o momento de oração onde tocavam Jesus, aqui temos dois sentidos. Primeiro, tocavam através da fé, mas também através da oração, da intimidade. E nós, assim também temos feito para tocar Jesus, para entrarmos, como dissemos na primeira leitura, nesta comunhão espiritual com Ele, onde não ficamos somente na parte superficial, mas vivemos de tal profundidade este toque no Senhor que temos esta comunicação especial com Ele, íntima com Ele, através da oração e da vida vivida no amor à Sua palavra e a seus ensinamentos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, que nos ajude a cada vez mais reconhecermos que somos o templo onde habita Deus e assim trabalharmos dignamente para que este templo seja a digna morada do Deus Altíssimo, da Trindade Santa, como foi também a Santíssima Virgem. E assim, oferecendo o sacrifício de nossas vidas, da conversão, da mudança, da transformação, possamos cada vez mais oferecer os sacrifícios dignos para que o Senhor possa encontrar em nós um lugar de repouso e assim realizar em nós o seu templo e
é a sua digna habitação e morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.